Bem, meus amigos, boa noite. Então, estamos aqui em mais um encontro da Casa da Pesquisa Operacional e a ideia hoje é falarmos um pouco sobre o método SAPEVO-M não compensatório. É um método aí que saiu do forno agora, totalmente novo, no estado da arte, em termos de tomada de decisão, né? E o autor desse método é o pesquisador Sérgio Maeda, que está na metade na metade para o fim já, né? Já está caminhando para a conclusão do mestrado na Universidade Federal Fluminense, sob orientação do professor Simões, que está aí conosco, e minha coorientação, né? Então, nós já tínhamos publicado o método SAPEVO-M ano passado, na revista PO. E aí o professor Simões teve uma ideia, né? Falou, pô, mas espera aí, o método SAPEVO-M ele é compensatório, mas nem todo problema é compensatório, né? Tem alguns problemas que não são compensatórios. Então, não adianta você for imaginar uma fragata na Marinha, por exemplo. Não adianta eu ter uma fragata que desenvolva uma super velocidade, 60 nós, e que o canhão dela seja uma porcaria, tenha o alcance de 200 metros, né? Se a gente pegar esses dados e rodar, por exemplo, no HP, o que vai acontecer? O HP é um método compensatório, a supervelocidade do navio vai compensar, claro que aí vai depender dos pesos, né? Mas a supervelocidade do navio vai compensar aquele canhão que não acerta nada, aquele canhão que tem um alcance só de 200 metros, né? Então, esse é um exemplo muito simples, né? Muito esdrúxulo que eu estou dando, só para contextualizar, para a gente entender que nem todo problema eu posso utilizar métodos compensatórios. Alguns problemas são não compensatórios, né? Eu fixo ali um valor de P e Q, e aí aquela alternativa naquele critério, ela leva ou não leva o peso, só, né? Ela não é premiada, ela não é beneficiada se o valor dela for alto ou altíssimo. Ela só leva ou não leva o peso se ela dominar uma outra alternativa. Esse que é o conceito, né? E foi em cima disso que o Maeda desenvolveu o método dele, que vai ser o objeto de estudo da dissertação de mestrado dele, né? E eu acho muito bacana porque é uma oportunidade de criar um método e uma ferramenta para que as pessoas usem, né? Eu, por exemplo, fiz uma dissertação de mestrado que foi para uma gaveta, ninguém nunca mais usou para nada. Eu acho isso muito triste, muito frustrante, né? Você fazer um estudo cuidadoso, um trabalho danado, né? Ficar 2 anos pesquisando, escrevendo, e no final ninguém usar o teu estudo para nada. Mas isso é o que acontece com 99% dos pesquisadores, isso eu posso dizer sem dúvida nenhuma, né? E aí, quis Deus, né, que nós nos encontrássemos e sob a orientação do professor Simões, sempre muito ativo, né? E aí estamos sempre criando métodos novos, e não só criando o método, mas também criando uma ferramenta computacional que permita que os outros utilizem os métodos, né? Porque também a ideia não é que, é o que eu sempre falo, né? Você vai andar de carro. A pessoa que vai andar de carro, ela entra no carro, passa a chave, liga e sai andando. Ela não fica pensando como é que é o ciclo termodinâmico do motor, como é que se forma a indução eletromagnética no alternador, nada disso. Você pega e usa. Então, a mesma coisa, nós pesquisadores da área de PO, nós precisamos conhecer as equações, né, direitinho, o que é delta, o que é sigma, o que é ρ. Mas quem não é pesquisador não precisa saber disso, né? Mas nós temos o compromisso com a sociedade de permitir que as pessoas utilizem esses métodos, né?
O cara ele pode não saber as equações do SAPEVO-MNC, mas isso não o impede de utilizar o método. Impede? Não. O que acontece hoje é que impede, né? Acaba que... E aí eu me coloco também, eu faço a meia-culpa, né? Acaba que a gente dá PO, a gente escreve artigos, gera soluções do cara da PO para outro cara da PO. Da PO para PO, né? Não é da PO para a sociedade, né? Então, quando eu escrevo para outro cara da PO ler, professor Simões, Pablo, e eu acho que o caminho não é esse. Eu tenho que escrever para a sociedade ler, né? Para que a sociedade possa se beneficiar da PO, né? Então, esse é o nosso compromisso. Então, quando nós criamos essas ferramentas, é claro que o cara tem que saber mais ou menos do que se trata o método e tal, mas ele não precisa conhecer a fundo, porque a ferramenta é uma calculadora, é uma caixa de entrada e saída. Ele imputa os dados na entrada, a ferramenta já te dá o resultado na saída. Então, isso é para quê? Para que a gente faz isso? Para que o médico possa usar, para que o nutricionista possa usar, o psicólogo possa usar, porque as pessoas não usam porque é complicado mesmo, as equações são complicadas, e aí tem que fazer no Excel, aí faz errado, aí as pessoas não usam, né? Então, a ideia é exatamente não só criar os métodos novos, mas também criar ferramentas que permitam que esses métodos sejam utilizados por qualquer pessoa, principalmente pelos gestores, né? Pelo Brasil, né? Então, vamos lá, Maída. Deixa eu botar aqui, peraí. Acho que eu não botei aqui para compartilhar, peraí. Vai lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, comandante Rademacher, professor Simões, professor Baldini. Boa noite a todos. Me sinto honrado pela presença dos senhores. O intuito, então, como bem disse o comandante Marcos, é realizar uma apresentação, né, uma explanação do método SAPEVO, criado recentemente pelo grupo de pesquisa, né? Então, só me apresentando rapidamente, eu sou aluno de mestrado do Programa de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, né? Sou oficial da Marinha do Brasil. O meu orientador é o professor Simões Gomes, sou orientado pelo comandante Marcos Santos e veio trazendo agora, né, esse novo método, que é uma nova versão do método SAPEVO-M, né, um método que vem sendo consagrado na literatura, a cada simpósio, a cada evento, ele sempre traz bons resultados, né? Os artigos são sempre aprovados. A gente, no ano 2020, tivemos vários artigos aprovados com o método SAPEVO-M, tanto de forma pura quanto condensado com outras metodologias, né? Então, surge esse grande desafio, né, de criar uma nova versão, né, do método, que já tem um peso, né, com uma vertente agora não compensatória. Então, esse é o grande característica do método SAPEVO-MNC, né? Mantém a base robusta, base axiomática robusta do método SAPEVO-M, principalmente ali na determinação da importância dos critérios, e trazendo esse viés não compensatório na análise. Bom, vou começar a compartilhar a tela aqui para começar efetivamente a apresentação. Todos conseguem ver? O senhor consegue ver, comandante? Sim, estou vendo. Ok, está ótimo. Sim, senhor. Antes de começar, só aproveitando a oportunidade também, acho que o Igor não está aqui, mas agradecer o Miguel também, o Cláudio, tempo que estava no Casnave, a gente sempre conversava, sempre dava uma dica sobre o método, inclusive durante essa fase de desenvolvimento, né, a gente se reuniu algumas vezes, né, então tirei algumas dúvidas com o Miguel sempre muito solícito, então me ajudou, deu dica, enfim, então
a fazer esse agradecimento aqui, aproveitar aqui a presença do professor Simões também, né? E, bom, bola para frente. Vamos começar aqui a apresentação. Então, o método Sapir-Wibinier, né? Do nome Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors, Non-Compensatory Multi-Decision Makers, né? Esse aqui é a breve, né, de certa forma, é o nosso conteúdo, né, que pretendemos abordar nessa apresentação. A determinação do comandante Marcos, eu fiz um apanhado, tá? Deixei um pouco mais pesada a parte teórica, né, na explanação, que vai ser importante para consolidar os conhecimentos do método, né? Vai facilitar bastante. Então, de antemão, peço um pouco de paciência, eu peço um pouco, até, de certa forma, desculpa, né, por conta do meu público. Vai ser um pouco maçante logo no início, essa carga teórica, mas para quem ainda não tem esse conhecimento, vai ser importante para absorver melhor a ideia do método. Então, nós abordaremos uma breve introdução, a contextualização, né, falando sobre um pouco dos processos decisórios, o que é o auxílio multicritério de decisão, né, os tipos de métodos pertencentes, né, os compensatórios, não compensatórios, né, da escola americana, escola francesa, falar um pouco da teoria de decisão clássica e sistema fundamental de relações de preferência, né? Então, dentro desse contexto, abordaremos o sistema de preferência e diferença, preferência fraca, preferência forte, comparabilidade. Também falaremos um pouco sobre modelagem de critérios, né? Que é o critério verdadeiro, quase critério, pseudo-critério. E agora me sinto mais confortável até de falar desses tópicos, né? Pelo apoio, né, do comandante Rademacher, professor Simões, né? Também. E a partir dessa carga teórica, nós entraremos efetivamente na abordagem do método Sapir-Wibinier. Então, essa apresentação tem intuito, ela também vai seguir um passo a passo bem devagar, né, nessa abordagem axiomática do método. Como é que nós vamos fazer isso? Vou apresentar o método com suas fórmulas, enfim, seu conteúdo teórico. O primeiro passo, para quem não tem essa conhecimento da carga inicial, pode se tornar um pouco difícil, mas vai ser facilitado, né, pelo passo a passo com o exercício numérico, né, que vamos trazer ao final para a parte final da apresentação. E também vamos falar dos artigos aprovados, né, do método, né, que nós estamos conseguindo lograr nessa essa felicidade de ter os artigos aprovados nesses eventos que estamos encaminhando esse ano. Bom, a breve introdução, né, de acordo com Gomes e Gomes, a capacidade de tomar decisões é um aspecto inerente à natureza humana, tá? Então, os autores, eles elucidam que, mesmo quando o cenário ele oferece apenas uma ação a ser adotada, o processo decisório já está formado, pois se observa as opções de realizar ou não a ação em questão. De acordo com o Saad também, somos todos tomadores de decisões. Então, tudo o que fazemos, de forma consciente ou não, ela é um resultado de um processo decisório, que envolve as informações que devem ser avaliadas pelo decisor para verificar se atende ou não aos seus objetivos. Bom, tem uma definição interessante que o comandante Marcos sempre utiliza, achei importante colocar aqui na apresentação também, que é da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, que ela diz que a pesquisa operacional ela busca a resolução de problemas reais, né, complexos do nosso cotidiano, tendo como foco a tomada de decisão, elaborando, analisando, né, e aplicando métodos analíticos para obter as soluções favoráveis nas mais diversas áreas de atuação humana. De acordo também com Santos,
um fato relevante é que essas técnicas presentes na PO, elas não se restringem apenas à aplicação de fórmulas, né? Como o comandante sempre fala, né? Mas sim elas fornecem estruturas axiomáticas que viabilizam soluções favoráveis ao decisor, né? Então, vai fornecer ferramentas e a partir das quais o decisor, municiado delas, e também da sua capacidade subjetiva, terá a possibilidade de tomar decisões de forma mais clara, mais concisa, né? Pautado por ferramentas, né, estruturadas. E, por último, mais uma pequena definição, né, também de acordo com o Santos, que a pesquisa operacional é a ciência composta por inúmeras técnicas e modelos intrinsecamente relacionados, né, sendo uma ferramenta de otimização utilizada no apoio a decisões em cenários complexos, evitando que elas aconteçam de forma pouco criteriosa e dotando de racionalidade e objetividade no processo. Então, todas essas em um contexto geral, elas refletem, né, remetem à questão de que o decisor ele tem que se apoiar em ferramentas presentes na pesquisa operacional, no nosso caso aqui mais específico nas ferramentas de auxílio multicritério de decisão, para tomar decisões mais transparentes, mais robustas, né, pautado em estruturas que possam lhe fornecer uma maior segurança, de forma a mitigar os riscos envolvidos em qualquer processo, né, onde as alternativas, os critérios, muitas das vezes, não são totalmente esclarecidos para o analista, né? Bom, contextualizando a teoria da decisão, também de acordo com Gomes e Gomes, ela é definida como um conjunto de processos e métodos analíticos que atuam no sentido de garantir essa coerência, a eficácia e a eficiência das tomadas de decisão, né, mediante as informações disponíveis e considerando os possíveis cenários futuros, né? Então, aqui se torna também interessante abordar o método do professor Simões, o método Momento, né, que nós fazemos essas avaliações de cenários possíveis para ter uma maior clareza, né, e, por fim, utilizar uma metodologia de auxílio multicritério de decisão. Então, sempre objetivando a maior ao decisor ter uma visão mais global do processo, né, uma visão mais macro, de forma a mitigar os riscos envolvidos. Também, de acordo com o Kaufmann, a teoria da decisão ela pode ser definida como aquela que trata da escolha de alternativas, entre um conjunto, considerando, novamente, as informações do contexto, né, disponíveis, né, novamente, porque nem todas as informações podem estar presentes no processo, então se torna muito importante essa avaliação do decisor. Então, nós temos que as ferramentas, né, de auxílio multicritério de decisão, o professor Simões, como o Marcos sempre elucida isso, deixa bem claro, que elas não vão trazer uma resposta, né, para o tomador de decisão, né? O tomador de decisão, se teve uma escolha errada, ele não pode colocar a culpa no método, né? Mas sim, elas surgem para apoiar o processo, trazer maior transparência, coerência e eficácia, né, nas decisões a serem adotadas pelo decisor. Bom, então entramos efetivamente no apoio multicritério de decisão, que é uma importante área da pesquisa operacional, né, que permite essa estruturação, compreensão e aprendizagem do problema no ambiente complexo que ele se encontra, né, considerando as vertentes de riscos e incertezas associados, né, trazendo maior transparência, auxiliando assim ao decisor na obtenção de respostas de naturezas variadas de acordo com os seus anseios, né? Então, podemos dividir, né, os problemas, as problemáticas envolvidas em 4 tipos, né, basicamente, né? Então, temos a problemática do tipo alfa, onde o resultado pretendido é uma escolha, tá? A problemática do tipo beta, onde o resultado pretendido é um procedimento de classificação, de clusterização das alternativas. A problemática do tipo gama, que é, no caso,
a problemática que se baseia o método Sapir-Weyl-MNC, né, onde o resultado pretendido é uma ordenação dessas alternativas desse conjunto. E a problemática tipo delta, onde o resultado pretendido é um procedimento cognitivo ou uma descrição do processo. De acordo com Kumar e Kahneman, os métodos, esses métodos de apoio de decisões podem ser subdivididos em duas abordagens, de acordo com a natureza do conjunto de alternativas. Então, nós temos a tomada de decisão multi-objetivo e multi-atributo. Na tomada de decisão multi-objetivo, o espaço de alternativas trata-se de um espaço contínuo, então, composto assim por infinitas, né, teoricamente, por infinitas alternativas, né, delimitado por um conjunto de restrições, buscando ser a solução mais satisfatória. Na tomada de decisão multi-atributo, que é onde nós nos encontramos, né, agora, na abordagem dessa metodologia, o espaço de decisão discreto, né, apresentando um número finito, um número limitado, né, de alternativas, e dentro desse grande grupo, né, de tomada de decisão multi-atributo, a literatura divide em duas vertentes, né, que são os métodos de agregação a critério único de síntese, também denominados compensatórios, na escola americana, e os métodos de sobreclassificação, também denominados não compensatórios, né, oriundos da escola francesa, europeia, que é onde se encontra o método Sapir-Weyl-MNC, um método baseado na ideia geral de sobreclassificação e não compensatório. Bom, aqui, só para ilustrar rapidamente, né, então, coloquei como exemplo alguns métodos da escola americana, então, podemos citar o HP, né, o ANP também, Malt, Macbeth, vários deles nós já vimos aqui, né, nas apresentações, nas lives do comandante Marcos, então, método Todinho, Smart, SOPSIS, COPRAS, áreas, e os métodos de sobreclassificação, né, não compensatórios. Então, temos aqui como exemplo Borda, Condorcet, Copland, o método Argos, que nós vimos aqui também, é um método relativamente novo, mas que não é difundido, né? A família de métodos Electric, Prometer e agora o Sapir-Weyl-MNC. Bom, agora entramos na parte teórica, né, da decisão clássica e sistemas fundamentais de relações de preferência. Bom, isso aqui é importante, né, para quem não tem esse conhecimento prévio, para entender justamente como se baseia essa modelagem de preferências das alternativas no método Sapir-Weyl-MNC. Então, a teoria da decisão clássica ela se apoia basicamente em duas situações de preferência. Tem a preferência estrita e a indiferença, né? Ela é uma relação binária. Então, esse trecho também é retirado do livro do professor Gomes. Dentre as razões para essa inclusão, os pesquisadores afirmam que o agente decisor ele pode não ser capaz de simplesmente optar por uma das alternativas, né, nessa relação binária a qual engessa a subjetividade do decisor. Então, seja pelo fato dele não possuir as informações completas, né, nós vimos várias abordagens teóricas ali comentando que o processo pode não ser envolvido municiado com todas as informações que o decisor precisaria, que permita ao decisor emitir um juízo de indiferença ou preferência estrita, né, sobre duas ou mais alternativas, enfim. Então, ou também por não haver razões, né, claras que permitam qualificar uma alternativa em relação à outra, né? Então, o que quer dizer? Eu tenho uma alternativa A e B, então simplesmente eu consigo dizer que elas são indiferentes ou eu tenho uma preferência forte de uma em relação à outra, né? Então, visto isso, torna-se razoável incrementar nesse sistema de preferência mais duas relações, a relação de preferência fraca e incomparabilidade, né? Então, compõe dessa forma o sistema fundamental das relações de preferência. Então,
aqui, em resumo, né, eu tenho a situação de preferência de indiferença. Então, existem razões claras e positivas que justificam a equivalência entre as alternativas, né? Então, dizemos que A é indiferente a B, a alternativa A é indiferente a B. Na situação de preferência, né, preferência fraca, existem razões claras e positivas que não justificam a equivalência entre essas alternativas, ou seja, essa situação de indiferença. Entretanto, a informação presente no processo, ela também não é suficiente para que se assuma uma preferência estrita por uma das alternativas. Então, nesse caso, como exemplo, eu tenho que A seria fracamente preferível a B, A que B, né? Tem uma preferência fraca da alternativa A em relação a B. Na situação de preferência forte, eu tenho razões claras e positivas que justificam essa preferência estrita a favor de uma alternativa em relação à outra. Então, por exemplo, no exemplo citado aqui, eu digo que A ele é estritamente preferível a B. Eu tenho uma preferência forte da alternativa A em relação a B em determinado critério. E a situação de comparabilidade pode ocorrer no caso do analista, o decisor, simplesmente ele não obteve razões suficientes para classificar uma alternativa em relação à outra. Então, dizemos que A ela é incomparável em relação a B. Aqui, mais uma vez, agora abordando, dentro dessa lógica que nós avaliamos da situação de preferência, eu tenho os modelos de critérios, né, que estão intimamente relacionados. Então, numa situação de critério verdadeiro, que eu trabalho com critério verdadeiro, eu utilizo aquelas relações binárias de preferência, né? Indiferença e preferência estrita. No modelo de quase critério, eu já incorporo nesse sistema de preferências o parâmetro Q, né? Que ele é designado pelo limite de indiferença, ou seja, um maior desvio que configura uma situação de indiferença entre as alternativas, né? Tem um exemplo muito elucidativo do comandante Frederico, na aula sobre o método SAPEVA-M, que ele comenta em um time de basquete, por exemplo, se eu tenho um jogador com 2 metros ou 2 metros e 1, para o técnico, por exemplo, é indiferente, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, um jogador com 1,90 m e um jogador com 2 metros ou 1,98 m, eu já tenho uma preferência fraca, pelo menos, né, nesse caso, por esse jogador um pouco mais alto. No modelo do pseudo-critério, aí sim eu incorporo mais um parâmetro nesse sistema, que é o parâmetro P, tá? Designado como limite de preferência estrita. Então, ele se configura como um maior desvio, tá? Em uma situação de preferência fraca das alternativas. Então, acima desse limite de P, desse limite de preferência, acima desse parâmetro P, eu entro na zona de preferência estrita de uma alternativa em relação à outra. Então, só voltando nesse caso dos jogadores, então, se eu tenho um jogador de 1,90 m e outro de 2,10 m, por definição do técnico, ele fala assim, não, espera aí, esse limite para essa preferência fraca de um em relação ao outro, eu vou dizer que ali são 15 centímetros. Então, não, agora eu já tenho uma preferência estrita, né, uma preferência forte desse jogador mais alto em relação ao mais baixo, como exemplo, né? Agora, esses parâmetros em um processo, eles podem variar, né? De acordo com a subjetividade. Aí também entra a questão da subjetividade, né, do processo. Bom, então, aqui só para elucidar, eu tenho aqui no primeiro exemplo a figura de um processo utilizando critério verdadeiro, né? Onde em cima dessa linha, né, mais ressaltada, eu tenho uma situação de indiferença entre duas alternativas, A e B. Qualquer desvio, né, de desempenho de uma alternativa em relação à outra vai configurar uma situação de preferência estrita. Para a direita, eu teria uma preferência estrita da alternativa A em relação a B, e para a esquerda, uma relação de preferência estrita da alternativa B em relação à alternativa A, né? Então, repare que é uma mudança muito brusca, né, do pensamento. Então, eu tenho uma situação que tem duas alternativas iguais,
só que por qualquer mudança de desempenho de uma em relação à outra, eu já tenho uma situação de preferência estrita, né? Então, no modelo quase critério, eu já entro com essa zona clara, essa zona que seria uma zona de indiferença entre essas alternativas, né? Então, eu tenho um gap entre uma preferência estrita e a outra. Mas também repare que acima da linha, novamente, eu tenho o limite da indiferença, né? Definido por aquele ponto Q. E também, então, dentro de toda essa região, tem uma indiferença da alternativa A em relação à alternativa B. Em cima dessa linha, eu teria uma situação limite da indiferença. E a partir dela, já é uma relação de preferência estrita da alternativa A em relação a B, o que também não é muito razoável, né? Então, de acordo com alguns autores, eles elucidam que o pensamento humano, né, a forma de raciocinar humana, ela trabalha melhor, né, ela é mais bem exemplificada pelo modelo do pseudo-critério, onde eu tenho agora um incremento de uma nova barreira, uma nova região de preferência, denominada região de preferência fraca. Então, eu tenho a minha região clara de situação de indiferença. A partir dela, nessa fronteira, eu entraria em uma região onde a alternativa A, seguida para a direita, a alternativa A seria fracamente preferível a uma alternativa B, né? E, continuando, né, em um ganho de desempenho dessa alternativa A em determinado critério, eu chegaria ao limite, né? Chegaria nessa próxima fronteira, delimitada pelo parâmetro P, que a partir dele, aí sim eu teria uma preferência estrita da alternativa A em relação a B, né? Então, voltando ao nosso exemplo do jogador de basquete, eu tenho aqui dois jogadores com uma diferença de 3 centímetros entre eles, 2, 3 centímetros de altura. Então, eu estaria numa relação de indiferença, por exemplo. Não, agora eu tenho dois jogadores onde a diferença de altura é de 10 centímetros. Então eu já tenho uma relação de preferência fraca, né, do mais alto em relação ao mais baixo. A partir dessa fronteira, delimitada, por exemplo, por 20 centímetros de altura, né, 15 centímetros que seja, então eu tenho uma relação de preferência estrita, né? Eu não tenho dúvidas que o jogador mais alto seria melhor do que o jogador mais baixo, né? Seria dessa forma exemplificada. Aqui eu trouxe mais uma para contextualizar, né? Então eu peguei aqui de forma aleatória, né? Não remete à realidade esses valores. Então eu peguei 5 opções de veículos e eu coloquei aqui, por exemplo, confrontei a alternativa E com a alternativa A. Se eu considerar simplesmente o critério custo de aquisição, eu diria que a alternativa E custa 60 mil, em relação à A que custa 70, ela é estritamente preferível, tem uma preferência forte da alternativa E em relação à alternativa A, não tenho dúvidas, né? Dado que eu estabeleci esse limite, né, de preferência fraca ou forte, eu não teria dúvidas de que a alternativa A seria melhor nesse critério custo. Outro exemplo, a alternativa B com relação à alternativa C, né? Então, eu tenho uma diferença de custo de aquisição muito pequena, né? R$50. Então, um veículo custa 65 mil, outro 64.950. Praticamente são indiferentes nesse critério, né? Então, eu teria essa relação de indiferença entre essas duas alternativas. E, por fim, aqui na alternativa D, com relação à alternativa B, eu tenho uma diferença aqui de R$3.000. Então, eu já tenho uma preferência fraca, pelo menos por esse veículo mais barato, né? Já tem uma distância um pouco maior dessa diferença. Então, eu já teria uma preferência fraca, pelo menos fraca, né, sobre o veículo de preço inferior. Bom, agora, efetivamente, nós vamos entrar na abordagem do método Sapir-Weinberg, né? Então, novamente, peço desculpas pela demora, né? Mas alguns conceitos são importantes, né? Novamente, para quem ainda está iniciando, né?
Então, vai ser importante para elucidar algumas partes aqui do método. O método, ele em si, ele é um método bem simples, né? Ele traz parte da carga axiomática do método Sapir-Whorf, né? A robustez do método nessa avaliação da importância das alternativas, dos critérios, perdão, da importância dos critérios para os avaliadores. Entretanto, um grande trunfo do método, ele se baseia na abordagem da avaliação direta do desempenho das alternativas, né? E isso traz como conforto uma redução do esforço cognitivo por parte dos decisores, né? Então, o decisor ele não vai precisar realizar comparações paritárias entre todas as alternativas a fim de estabelecer essa modelagem de desempenho delas, né? Então, essa atribuição direta auxilia nessa redução do esforço cognitivo, bem como também a modelagem de preferência que ocorre de maneira única. A gente vai mais para frente. Então, só para não passarmos em branco, né, extremamente importante mostrar a origem do método. Ele é derivado do método original Sapir-Whorf, né, e ele traz como diferenças que ele é um método não compensatório, né? Então, ele traz a abordagem ordinal do método Sapir-Whorf, a abordagem que visa a problemática de ordenação e essa possibilidade de atuação de múltiplos decisores. Entretanto, ele é um método de natureza não compensatória, né? Outra característica importante do método é que ele permite avaliar a taxa de sobreclassificação entre as alternativas, né? Então, ele simplesmente, no final, ele não vai demonstrar uma relação, um grafo de dominância, né, pura e simplesmente. Ele traz uma carga maior de informação para o decisor com essa avaliação da taxa de sobreclassificação entre as alternativas, que possibilita, né, o decisor verificar a relação de dominância entre elas, né, verificar melhor essa relação e identificar também, em termos percentuais, o quanto uma alternativa supera a outra. Bom, então, a motivação, o intuito do estudo, né, do método Sapir-Whorf é criar uma nova versão do método Sapir-Whorf, já consagrado, né, entretanto, de natureza não compensatória, mantendo a sua robustez axiomática na mensuração da importância dos critérios e reduzindo o esforço cognitivo no processo, por parte dos decisores. As características é um método ordinal não compensatório e multidecisor, e como vantagem, podemos citar que ele realiza as comparações paritárias apenas na avaliação da importância dos critérios, né? A comparação paritária, né, dizemos aqui, no estabelecimento das preferências da modelagem de preferência entre as alternativas. Ele tem uma modelagem de preferência única para todos os critérios. A atribuição de desempenho das alternativas é realizada de forma direta pelos decisores, né? E, com tudo isso, né, eu tenho uma redução, busca-se uma redução do esforço cognitivo por parte dos avaliadores. Então, basicamente, o método ele pode ser dividido em 7 etapas. A primeira, assim como qualquer outro método, baseia-se na estruturação da matriz de decisão, né? Depois, seguida pela transformação ordinal das preferências dos decisores em cada critério, né, a fim de mensurar essas constantes de escala, a importância dos critérios envolvidos no processo. E, como resultado dessa etapa, eu tenho eu tenho a elaboração do vetor de peso dos critérios, né, trazendo essa representação do grau de importância para cada decisor, de cada dos critérios para os decisores. Até a segunda etapa, baseia-se no método Sapir-Whorf, né? Então, agora, a partir da terceira, entramos efetivamente no método Sapir-Whorf, que eu vou buscar o estudo sobre o desempenho das alternativas, através dessa classificação ordinal direta
né, das alternativas. Eu sigo no processo, obtendo as frações dos pesos dos critérios que cada alternativa, né, dependendo do seu desempenho, ela vai obter no processo, né? Com essas frações dos pesos, né, eu vou, claro, depois de obter a fração, eu vou multiplicar pelo peso inteiro, né, e identificar esse ganho de uma alternativa em relação à outra, né, para cada critério. Com isso, com essa informação, eu tenho a possibilidade de calcular a dominância relativa entre duas alternativas. Então, eu vou somar, no cálculo da dominância relativa, eu vou somar os pesos, né? Vou ponderar a fração com os pesos dos critérios obtidos por uma alternativa em relação à outra e verificar a dominância relativa. Tendo a dominância relativa, eu consigo realizar o cálculo da dominância absoluta. Essa dominância absoluta é muito importante porque a dominância relativa, nós vamos ver que as frações negativas envolvidas no processo, elas são desconsideradas. Então, com o cálculo da dominância absoluta, nesse ponto, eu consigo visualizar as relações de sobreclassificação de uma alternativa em relação à outra, né? Através de valores negativos que são gerados. Então, no cálculo da dominância absoluta, valores positivos gerados de uma alternativa em relação à outra significa que ela domina aquela alternativa. E os valores negativos, já que ela é dominada por aquela que está sendo comparada. Nessa etapa também eu faço o cálculo da taxa de sobreclassificação, né, trazendo uma informação adicional ao decisor. E, por fim, eu vou ordenar as alternativas e, como é um ponto opcional, né, não menos importante, a elaboração de um gráfico com essas relações de dominância, né, que traz uma informação direta para quem está recebendo essa informação, né? Então, é muito simples para quem é mais leigo identificar, através de um gráfico com relações de dominância, as relações entre as alternativas existentes no processo. Então, para elucidar aqui, eu tenho a estruturação da matriz de decisão, né, onde eu tenho XI, o desempenho da alternativa I no critério J. E essa tabela, agora, ela vai ser utilizada para fazer a transformação ordinal das preferências dos decisores em relação a cada critério. Então, no método SAPEVO-M, o decisor ele faz a representação verbal da importância de um critério em relação ao outro, né, através das comparações paritárias, e depois dessa avaliação verbal, essa avaliação, na verdade, ela é enxergada por quem está avaliando, né? Isso é bem simples de ver, né, para quem utiliza a ferramenta SAPEVO-Web. Então, eu faço as representações verbais, né, de acordo com a minha visão de importância de um critério em relação ao outro, e o sistema ele identifica os valores cardinais envolvidos. Bom, então, ainda dentro dessa etapa, cada decisor ele vai realizar esse procedimento, né, onde, ao final de cada avaliação individual, essas informações são agregadas, né, de forma a obter um vetor de peso único, né, consolidando todas as avaliações dos decisores envolvidos no processo. Então, um decisor ele faz essas avaliações ordinais, que são representações ordinais, que são convertidas em uma escala cardinal. Ao final, para cada critério, o desempenho observado ele é somado, e depois de gerar esse vetor, os elementos de cada elemento desse vetor ele é normalizado. E nessa etapa tem um ponto importante, que valores nulos, né? Valores nulos, elementos nulos dentro desse vetor, como não faz sentido eu ter um critério de valor zero, um valor nulo, eles são atribuído a esse critério 1% do valor imediatamente superior, né?
Então, isso também foi uma das atualizações do método Sapevo original, de 97, né, que ele trouxe mais robustez na análise, e isso é utilizado no Sapevo-M e, claro, aqui no método Sapevo-MNC. O método Sapevo-MNC, só deixar claro logo de início também, ele só utiliza um tipo de normalização, também assim como o Sapevo-M. Agora, dentro do método Sapevo-MNC, após os decisores realizarem, só contextualizando, os decisores realizarem essa avaliação dos critérios, agora eles partem para a modelagem do desempenho das alternativas, né? Essa avaliação ordinal, né, das alternativas. Então, nessa etapa, simplesmente o decisor ele vai atribuir as classificações relativas às alternativas, né? Verificando uma matriz de decisão, ele vai avaliar, dentro de determinado critério, se uma alternativa ela tem um desempenho bom, excelente, muito bom, ruim ou muito ruim, mas não necessariamente ele tem que realizar comparações paritárias para isso, né? Se eu tenho, por exemplo, aquele exemplo dos carros, eu verificando os valores 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil, eu já sei, poxa, olha, o carro de valor 60 mil tem um valor excelente. O de 120 mil, não, nesse critério o desempenho dele é péssimo, né? Dada a minha subjetividade, a subjetividade envolvida no processo. Então, os decisores eles vão fazer essas avaliações diretas sobre as alternativas na matriz de decisão. Cada classificação ordinal envolvida, assim como realizado na mensuração da importância dos critérios, ela tem uma faixa de classificação correspondente, né, que é o GDI, nesse caso aqui. Então, dado que a classificação ordinal para uma alternativa em determinado critério foi excelente, essa alternativa nesse critério vai ocupar a faixa de classificação número 1, primeira faixa de classificação, de cima para baixo. E assim se segue, né? Um desempenho médio vai ocupar a quarta faixa de classificação, né? Então, após todos os decisores eles realizarem essas avaliações, nós obtemos a média aritmética dessas faixas de classificação, tá? Então, por exemplo, se uma determinada alternativa, um decisor ela avaliou como excelente o desempenho no critério preço, exemplo, e um segundo decisor avaliou não como excelente, mas como bom, então eu teria o primeiro decisor, a alternativa de acordo com o primeiro decisor ocupando a faixa de classificação número 1 e, de acordo com o segundo decisor, a faixa de classificação número 3. Então, eu teria como média o valor 2, né, o valor médio da média aritmética dessas faixas. Bom, após essa classificação ordinal, né, e realizar essas médias entre o desempenho das alternativas, para verificar essa distância, né, relativa entre as faixas de classificação, eu consigo, com a diferença entre uma alternativa em relação a outra, uma faixa que ocupa uma alternativa e a faixa que ocupa outra alternativa, identificar na modelagem de preferências a fração do peso, né, obtida pelo critério J, né, da alternativa A em relação à alternativa B. Então, eu tenho uma relação onde de 0 até Q, né, que seria aquela nossa relação de indiferença, a fração de peso associado a essa área, essa região, seria 0, né? Então, alternativas que se situam nessa faixa, a diferença entre elas, não haveria pontuação, vamos dizer assim. Dentro dessa área de crescimento linear, de Q até P, eu tenho uma região de preferência fraca, né? Então, uma diferença de faixas entre alternativas
situando-se maior do que 1 e menor ou igual a 3, com 3 inclusive, uma diferença de 3, até 3, eu utilizo essa normalização para mensurar a fração do peso do critério envolvido. Aqui a gente coloca essa fórmula de normalização, mas são valores já fechados, na verdade, né? O elemento AIJ vai ser a diferença de peso de faixa observada, o mínimo vai ser 1, né? Que é a região da onde ela sai, que é o mínimo de 1, até o máximo, que é 3. Né? Então, teria o elemento, né? A faixa observada, menos 1 sobre 2, né? Que é 3 menos 1. E a partir desse parâmetro P, o limite de preferência fraca, eu já entro na zona de preferência forte. Né? Então, uma diferença entre alternativas, uma diferença de 3 faixas entre elas, eu não tenho dúvidas, né? Que eu tenho uma preferência estrita, uma preferência forte de uma alternativa em relação à outra. Bom, dado observar essa obtenção das frações dos pesos dos critérios e a ponderação com os valores efetivos dos pesos, eu consigo realizar o cálculo da dominância relativa entre as alternativas. Com o cálculo da dominância relativa, eu consigo realizar o cálculo da dominância absoluta e a taxa de sobreclassificação, né? A diferença entre que vai ser obtida através da diferença entre as dominâncias relativas das alternativas. E a dominância, o percentual, né, essa taxa de sobreclassificação, seria o percentual, seria o total de pesos obtidos por uma alternativa em relação a outra, dividido pelo número total, pelo valor total, né, dos pesos envolvidos no processo. A etapa final do método, só para ilustrar, seria a ordenação das alternativas e montagem de um gráfico com essas relações de dominância, né? Novamente, a fim de trazer maior esclarecimento para os envolvidos no processo. Então, agora, só para a gente poder contextualizar, né, em qual momento que se encontra o método SAPEVA-MNC, nós tivemos a nossa primeira aprovação numa revista, né, que foi a revista CIMEP, com o artigo de avaliação de regiões brasileiras para plantio de mogno africano, onde fizemos uma abordagem dos métodos Argos e SAPEVA-MNC, sendo publicado, ela sendo publicada agora, né, porque foi publicada agora em maio, ela se torna, se eu não me engano, a segunda referência do método Argos, né? Não tem, simplesmente tem o artigo do lançamento do método, mas não conseguimos evidenciar mais nenhum outro. Então, a princípio, seria uma segunda referência do método. Também no Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação, o SENS, também tivemos o artigo aprovado, onde fizemos uma avaliação com métodos de Copland, Argos e SAPEVA-MNC. No CIMEP, né, agora no simpósio, também uma aprovação utilizando o método SAPEVA-MNC e o método Momento, né, os métodos conjugados, onde fizemos uma avaliação de investimentos no contexto da pandemia, né? Então, utilizamos o método Momento para trazer maior clareza no processo, né? Identificando possíveis cenários, né, pessimistas, otimistas e realistas da economia frente a essa vivência que estamos passando, né, tempos difíceis de pandemia. E, por fim, utilizamos o método SAPEVA-MNC para fazer a avaliação das alternativas envolvidas no processo. Também tivemos uma aprovação na Conferência Internacional da Sociedade de Pesquisa Operacional, recentemente. Esse método, esse artigo vai ser apresentado agora para julho. E, por último, também fomos agraciados com essa importante
bastante notícia, né, de termos um Scopus envolvido, onde foi enviado para o ITQM um artigo com o método puro, né, fazendo essa abordagem também das avaliações de regiões brasileiras para o plantio móvel africano, entretanto, utilizando o método SAPEVA-MNC puro, né, e fomos agraciados, devido, claro, né, sempre às orientações que nós temos, né, perfeitas orientações, foco direcionado dos nossos orientadores. Então, conseguimos mais esse trunfo, né, para o grupo de pesquisa. Temos alguns artigos aguardando avaliação, que, né, no NGEP, tem outros, né, eu coloquei 2 aqui. Um é utilizando o método Electrimor, né, também do grupo de pesquisa. Ele tem o Igor como principal autor, né, do método. Então, nós utilizamos o método, foi uma abordagem bem interessante, porque utilizamos o método Electrimor para fazer essa classificação das alternativas, a clusterização, e o método SAPEVA-MNC utilizamos em segunda via para ordenar as alternativas melhor avaliadas, né, pelo método Electrimor. Por fim, temos aqui uma revisão sistemática, né, dos métodos ordinais, dos critérios ordinais. Então, fazemos uma abordagem com vários métodos, né, essa revisão bibliográfica, tendo o SAPEVA-MNC também, né, no escopo, claro. E o nosso último envio, né, estamos aguardando também a ponderação dos avaliadores, né, para o MMBD, perdão, que é a segunda conferência internacional, né, de Big Data, que vai ocorrer na China. Também enviamos esse artigo de avaliação de investimentos em tempos de crise. Bom, sem mais delongas, agora, para poder formalizar, né, trazer à tona toda essa carga teórica que foi apresentada, eu trago um estudo de caso simples, porque, apesar de ser um exemplo batido, enfim, eu não queria desviar a atenção para a análise de critérios, tem que ficar desprendendo a atenção para entender alternativas. Então, eu trouxe o exemplo do carro, que é um exemplo simples, né, que é exemplos bem utilizado, né, nessas elucidações dos métodos. Aqui estão um vendedor aqui, feliz de entregue aqui, carro para um casal que busca escolher um novo SUV, né, para a família. Então, esse é o nosso estudo de caso aqui para elucidar o método. Então, como alternativas, eu peguei aqui 4 de forma aleatória, né, os valores tentam trazer ser mais próximo da realidade, mas também não me prendi muito a isso, não é o intuito. Então, eu tenho aqui como alternativas 4 carros, né? A primeira é o Citroën C4 Cactus, a segunda é um Chery Tiggo 5X, terceiro Jeep Renegade, quarto um Honda HR-V. Como critérios, também eu utilizei poucas alternativas e poucos critérios, novamente, porque o intuito é simplesmente trazer uma maior clareza aqui do processo, né? Então, eu trago como critério custo de aquisição, custo de manutenção, o design e a reputação. Então, os 2 últimos critérios, eles são critérios bem subjetivos, né? Os 2 primeiros critérios eu consigo trabalhar em uma matriz de decisão, consigo preencher uma matriz de decisão. Entretanto, os outros 2, eles dependem da abordagem de cada avaliador. Desculpa. Então, eu vou começar, né, o método começa pela avaliação dos critérios, pela montagem da matriz de decisão. Então, eu vou começar pelo decisor 1, e ele faz através de isso não faz parte do método, né? Eu simplesmente coloquei aqui como exemplo, utilizou uma escala ali de 0 a 10 para poder mensurar
o grau de desempenho, né, das alternativas nos critérios de design e reputação da marca, onde 0 seria o pior desempenho possível e 10 o melhor desempenho, né? Então, novamente, isso não faz parte do método ainda. Então, o primeiro decisor fez as suas ponderações, né, das alternativas no critério de design e no critério de reputação da marca. O decisor 2 realizou a mesma ação, né, fazendo essa abordagem. E aí sim eu começo com o método, né, pela avaliação do decisor 1, para obter os pesos dos critérios, né, a importância dos pesos dos critérios para o primeiro decisor. Então, eu tenho aqui uma matriz, onde a diagonal principal faz a avaliação de um critério com ele mesmo, então, são igualmente importantes, né, na representação verbal do método. E eu começo com a avaliação do custo com manutenção, linha-coluna. O primeiro decisor, ele tratou como se fosse igualmente importante. Os critérios têm o mesmo grau de importância, né? Custo com design, ele considera que o custo ele é muito mais importante do que o design, né? E custo com relação à reputação da marca, ele é mais importante. Manutenção com relação ao design seria também mais importante. Manutenção com reputação da marca, ele também considera mais importante. E o design com relação à reputação da marca, ele considera menos importante, né, dentro da sua avaliação subjetiva. Bom, após realizar a representação verbal do grau de importância dos critérios, eu faço a transformação para a escala 2, né, nos valores cardinais. Então, onde é mais importante na escala 2 corresponde ao valor 1, muito mais importante é o valor 2, e menos importante o valor menos 1. Né? Abaixo da diagonal principal, eu teria os valores simétricos de cada avaliação. Tá? Então, se custo com relação à manutenção é 0, manutenção com relação ao custo é 0, também igualmente importante. Design com relação a custo é o simétrico de custo com relação ao design. Né? Custo com relação ao design ele é muito mais importante. Né? Então, o design com relação ao custo muito menos importante. E assim, sucessivamente, até que todas as avaliações sejam preenchidas abaixo da diagonal principal. A próxima etapa consiste em realizar essa soma do desempenho observado por cada critério. Né? Então, para o critério custo, eu tenho uma soma igual a 3, critério manutenção, 2, design, 4, menos 4, perdão, reputação da marca, menos 1. Bom, eu tenho agora o desempenho observado somado, né, de cada critério. O próximo passo agora é normalizar esse vetor. Né? Então, eu vou utilizar aquela nossa forma de normalização, definida no método SAPEVO-M, onde eu pego o elemento que eu quero normalizar, vou diminuir pelo menor elemento presente no vetor e dividir pela diferença entre o maior elemento e o menor elemento. No nosso caso aqui, o elemento que vamos normalizar é o elemento 3, o menor elemento pertencente é o menos 4, o máximo também é o 3, né? E dividido também pelo máximo menos mínimo, novamente menos 4. Então, nosso vetor normalizado seria 3 menos menos 4 dividido por 3 menos menos 4, que vai dar 1. Certo? Então, assim eu sigo para os outros critérios. Critério manutenção, eu tenho o valor do vetor o valor do elemento do vetor normalizado, critério design e reputação da marca. Bom, agora eu consigo os pesos finais. Não, negativo. Por quê? Eu tenho aqui um critério com peso 0 associado, o que não faz sentido eu utilizar na minha abordagem um critério sem importância. Então, entra a definição do método SAPEVO-M, né, também, que esse valor nulo, ele é substituído por 1% do menor valor subsequente, que no caso aqui é o 0,4285. Ok? Pronto. Agora eu tenho o peso final associado ao julgamento do primeiro decisor. Parto para o julgamento do segundo decisor. Tá? Então, eu já coloquei direto, já conseguimos
identificar como é o processo pelo primeiro decisor. Abaixo da diagonal principal, os elementos simétricos da avaliação. Ele realiza a soma, normalizo novamente esse vetor encontrado. O valor nulo, novamente, ele é substituído por 1% do valor subsequente, e eu tenho o vetor associado ao peso final do julgamento do segundo decisor. Com esses vetores, né, normalizados, eu vou conseguir realizar a soma entre eles e obter o valor do peso final associado ao processo, a esses critérios envolvidos, né, no processo. Bom, essa etapa, até aqui, foi o método Sapir-Whorf, né? Foi utilizado do método Sapir-Whorf, a avaliação da importância dos critérios pelos decisores. E, assim como utilizamos 2 decisores, poderiam ter N decisores envolvidos no processo, né? Tratando a abordagem seria a mesma, né? Ao final, teríamos essa consolidação dos vetores para formar o peso final associado. Bom, agora nós vamos realizar a classificação ordinal do desempenho das alternativas, né? Então, tem as 2 matrizes de decisão que foram montadas no início do processo, né? Por cada decisor, uma por cada decisor, claro. E vou começar aqui pelo decisor 1, na classificação ordinal do desempenho das alternativas. Então, ele vai fazer a atribuição direta desse grau ordinal do desempenho observado. Então, no critério custo da primeira alternativa, o Citroën C4 Cactus, ele classificou como muito bom. Então, se observarmos, é a alternativa que possui o menor valor, né, de custo de aquisição. Então, ele classificou como muito bom, né? Poderia ser excelente? Poderia, mas ele colocou muito bom. Talvez para excelente para ele se fosse 80 mil, 60 mil, né? Para a segunda alternativa, ele classificou como boa, né? O custo, ele tem um leve aumento, né, aqui. Então, ele já não tem o mesmo desempenho observado. Então, ele classificou como boa o desempenho aqui. Da terceira alternativa como médio, né? Então, temos uma gradação desses valores, né, do custo de aquisição. E a última alternativa, que é a alternativa mais cara, né, o maior custo de aquisição, ele classificou como muito ruim. Partimos para o segundo critério, é manutenção. A primeira alternativa classificou como o custo de manutenção dela é médio, né? Então, para a segunda alternativa, ele já classificou como bom, porque ela, se verificarmos, ela tem um custo de manutenção menor, né? Ligeiramente menor do que a primeira alternativa. A terceira alternativa é que apresenta o menor custo de manutenção associado, né? Então, ele classificou como muito bom. E a última alternativa ele classificou também novamente como muito ruim, porque ela que possui o maior valor de custo de manutenção associada. Critério design, novamente, né? Só lembrando que essa primeira classificação utilizada na escala Likert foi uma abordagem que não faz parte do método, né? Só para poder facilitar aqui na visualização. Então, ele classificou como péssimo, né, a primeira alternativa, o critério design, seguido de excelente para a segunda alternativa, e a terceira como boa, e a última também como excelente. Então, repare que, mesmo na escala Likert, elas têm uma diferença, mas na avaliação ordinal, elas têm o mesmo grau de desempenho. Por último, no critério de reputação de marca, classifica como péssima a primeira, como desempenho médio na segunda, um bom desempenho na terceira e um desempenho excelente para a última alternativa, critério de reputação. Bom, aqui eu finalizei a participação do decisor. Então, no sistema que será implementado, a atribuição do decisor ela termina aqui, né, após essa classificação ordinal. Então, ele não tem mais ação. O sistema entenderia os valores cardinais associados, né? E partiria novamente para o... Deixa eu só voltar aqui. Então, tem aqui a transformação dessa avaliação ordinal para os valores cardinais, né? A faixa de classificação, né, envolvida, né, atribuída a cada classificação ordinal. E agora
partiria pelo mesmo processo do decisor 2. Né? Então, para não ter de delongas, o processo é o mesmo, ele fez as atribuições ordinais do desempenho das alternativas e, novamente, a sua correspondente faixa de classificação, certo? Bom, terminada essa etapa, eu tenho aqui a avaliação do desempenho das alternativas pelo decisor 1 e decisor 2. Como que se procede no método? É calcular a média aritmética dessa faixa de classificação das alternativas em cada critério. Então, para o primeiro critério, custo, a primeira alternativa eu teria a média aritmética simples, 2 mais 2 dividido por 2, 2. Né? A segunda alternativa, a faixa de classificação na primeira é 3, na segunda também 3, média 3. Para a terceira alternativa, eu já tenho não tenho o valor inteiro, né? Não são equivalentes, né? E assim se segue até eu realizar toda a média aritmética dessas faixas de classificação das alternativas. Então, repare que não se trata-se de uma comparação paritária entre as alternativas, né? Mas sim uma avaliação simples entre essas faixas de desempenho. Né? Então, assim, eu não tenho um esforço cognitivo, mesmo que o decisor ele utilize o método de forma braçal, né, sem o apoio de uma plataforma computacional, ele não tem uma demanda de esforço cognitivo aqui para realizar a modelagem de preferência das alternativas. Então, obtivemos aqui essa média entre as faixas de classificação. Tá? O próximo passo é avaliar essa distância relativa entre as faixas. Tá? Então, eu vou pegar como se fosse o desempenho observado de uma alternativa e subtrair da outra. Então, repare que eu vou comparar a primeira alternativa, a 1 com a 2. Né? Então, a 1 ela situa-se numa faixa de classificação, que é a 2, acima da alternativa 2, né? Que está na faixa de classificação número 3. Né? Então, eu estou pegando como se eu estivesse avaliando, eu estou em um step acima, né? Na alternativa 1, menos a 2, estou no step acima, menos algo que está abaixo. Então, apesar da faixa de classificação ser 2 e 3, né? Não estou tratando de valores puros, né? Então, estou tratando de distâncias relativas. Então, se eu estou partindo de algo que está acima, né? Para algo que está abaixo, eu teria um produto líquido positivo ali, dessa função. Então, eu vou avaliar essa faixa de classificação dessas duas alternativas, né? E eu teria como líquido, né, essa diferença como de uma faixa de classificação entre elas. Esse é o intuito dessa avaliação, identificar a distância relativa entre as alternativas. Né? Então, eu identifico através de quê? E vejo qual é a faixa que se encontra uma alternativa e a outra. Então, eu identifico a distância relativa de cada faixa por uma unidade adimensional. Então, eu identifico essa distância relativa entre as faixas. Então, se eu estou seguindo de uma faixa abaixo para uma faixa acima, né, eu estou buscando uma progressividade. Né? Então, eu estou partindo uma a faixa de menor classificação para a de maior, então eu estou com um valor negativo, né, dessa função. Bom, para exemplificar um pouco mais aqui, a alternativa 1, agora com relação à alternativa 3, novamente eu estou na alternativa 1 com uma faixa de classificação superior à alternativa 3. Né? Estou na faixa 2 e a alternativa 3 na faixa 3,5. Né? Então, eu tenho como resultado um valor positivo também. E assim se segue. Aí eu entro na avaliação, como exemplo aqui, da alternativa 2 com relação a 1. Né? Então, claro, se a alternativa... Eu não precisaria colocar os pares, aqui na 1 com a 2, é a 2 com a 1, né? Porque não faz sentido, é o simétrico, né? Mas é simplesmente para melhorar o entendimento. Então, agora eu estou partindo de uma alternativa de
pior avaliada, é uma faixa de classificação inferior, para uma faixa de classificação superior. Então, o resultado seria um valor negativo, de distância, né? Como se eu estivesse andando para trás, vamos dizer assim, na referência. E assim eu sigo até realizar a comparação, essa avaliação paritária, não vou dizer uma comparação paritária, essa avaliação paritária entre todas as faixas das alternativas. Ok? Bom, finalizei essa parte. Desculpa, o comandante, estou seguindo direto. Não sei se quer dar uma parada para perguntar. Não sei se acho que está dando para compreender. Não, pode seguir, está dando para entender. Sim, senhor. Eu fiz bem no rame-rame, como o senhor havia solicitado. Sim, senhor. Se não fizer bem detalhado, o pessoal não entende o método. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, novamente peço desculpa, né, mas ele está sendo feito bem no passo a passo, né, com um exemplo simples, mas bem esmiuçado, né, para tentar mitigar essas dúvidas. Assim, Possíveis dúvidas. Aprender um método novo cansa, é difícil, é trabalhoso, mas faz parte do processo de aprendizagem. Sim, senhor. Então, eu realizei a avaliação, né, dessa média entre as faixas, a avaliação da distância relativa entre as faixas de classificação, para quê? Agora, para eu poder utilizar dentro daquela modelagem de preferência, que, como nós visualizamos, é uma modelagem única, identificar qual é a fração de peso do critério que aquela alternativa consegue em relação à outra, conseguiu em relação à outra. Tá? Então, eu tenho aqui, novamente, a nossa função, né, associando essa média das faixas de avaliação com a fração do critério obtido, né, variando de 0 a 1. E aqui embaixo, essa modelagem, né, descrita. Então, o que acontece agora aqui eu coloquei isso para poder elucidar melhor, perdão. Então, novamente, aquilo que a gente tinha discutido lá no início daquela carga teórica, né, eu tenho aquela zona de indiferença, né, onde o Q seria o limiar, né, dessa zona, a zona de preferência fraca, né, delimitada pelo parâmetro P, e, a partir dele, uma relação de preferência, uma zona de preferência forte, né, de uma alternativa em relação à outra. Então, a modelagem do método ela só admite valores positivos, né, para essa diferença entre faixas. As diferenças negativas não me interessam. Então, o que eu vou fazer com os valores negativos obtidos? Eu vou eliminá-los do processo. Bom, agora eu vou analisar a relação observada de indiferença entre as alternativas. Então, para todos os elementos que eu observar que forem menores ou iguais até uma faixa, ou seja, a distância entre a classificação, desempenho de uma alternativa até a outra for até uma faixa, vamos contextualizar o que seria isso. Por exemplo, eu tenho uma alternativa classificada como muito boa e a outra alternativa B foi classificada como excelente. Ora, de muito boa para excelente, eu tenho uma faixa de distância entre elas. Nessa nossa modelagem de preferências, isso é considerado uma indiferença, tá? Entre essas duas alternativas, seria considerado uma indiferença. Então, até uma faixa de distância relativa entre a classificação dela, desempenho, eu tenho uma situação de indiferença. Então, é isso que essa tabela está mostrando. Aqui, a alternativa 1 com relação a 2, por exemplo, eu tenho uma faixa de diferença entre elas. A alternativa 2 com relação a 1 também uma faixa. Tá? Então, esses valores são nulos, de acordo com a nossa modelagem de preferência. Bom, parto agora para os valores situados na zona de preferência fraca, tá? Que são valores maiores do que 1, não englobando 1, tá? Excluindo o valor 1 de uma faixa, até o valor 3. Tá? Então, eu teria ali de uma faixa até 2,90 e alguma coisa presente na zona de preferência fraca. Perdão, até 3 presente na zona de preferência fraca.
né? Então, eu vou utilizar a nossa fórmula de normalização. Se, de repente, já até alguém já reparou, né, que como a nossa função, a partir do parâmetro P, ela se torna contínua, eu posso utilizar eu poderia simplesmente utilizar essa normalização para todos os elementos maiores que 1, né? Porque a partir desse parâmetro P, eu tenho uma continuidade, né? Então, não tem necessidade. Mas, só para deixar mais claro aqui no processo, né, na explicação, vamos pegar os valores situados entre 1 e 3. Então, eles estão aqui já encarnados, né, destacados encarnados, e vou utilizar a forma de normalização. Ok? Então, eu pego aqui o elemento, menos, lembrando que o valor mínimo vai ser o limite inferior da modelagem de preferência, que seria 1, e o máximo é 3. Tá ok? Diferente daquela avaliação da importância dos critérios, que eu pego o menor e maior elemento do vetor, aqui não. Aqui esses valores já são fechados. Tá? Então, a fórmula ela encontra-se aqui simplesmente para dar maior conteúdo, né? Mostrar de onde que vieram esse cálculo. Tá? Então, pego o elemento, diminuo de uma unidade e e divido pela diferença entre a maior, entre o limite superior das faixas, da modelagem de preferências, e o limite inferior. E assim eu sigo para todos esses elementos, até que eu consiga a fração de peso. Tá? Então, novamente, estamos buscando aqui a fração de peso obtida de uma alternativa em relação a outra. Então, nesse exemplo aqui, no critério C1, eu tenho que a alternativa A1 obteve 0,25 do peso do critério 1 em relação à alternativa 3. Tá ok? Então, por quê? Por conta daquela avaliação do desempenho, né, entre as faixas de classificação que nós tivemos. Tá? A mesma coisa aqui, no A2 com relação a 4. A2 com relação a 4, eu também tenho que a alternativa 2, em relação a 4, no critério C1, ela obteve metade do peso associado. Tá? Bom, e assim eu sigo com todas as frações definidas, parto para a última parte dessa abordagem, que é pegar os elementos com um valor acima de 1, né? Que, como a gente falou, poderia ser utilizada logo a função, ela daria valores, claro, acima, né, de 1, só que o limite é 1, então eles estariam todos tabelados nessa faixa. Agora, eu parto para o cálculo da dominância relativa. O cálculo da dominância relativa, simplesmente ele vai pegar e fazer a soma ponderada dessas frações obtidas pelos pesos dos critérios. Tá? Então, eu faço isso para cada avaliação paritária em cada critério. Né? Então, as primeiras pares de alternativas A1 e A2, eu tenho o peso, que é 2, do custo, né? O critério C1, que é custo, vezes a fração obtida de A1 sobre A2, que é 0. Né? Então, 0. Para a alternativa A1 em relação a 3, no critério custo também, A1 obteve 0,25 desse peso, está multiplicado pelo peso total, 0,5. A1 sobre A4, né? Então, ele conseguiu, A1 sobre A4, ele conseguiu a fração integral do peso, então, leva o peso total. Então, o que seria a questão não compensatória do método? Aqui, o desempenho da alternativa está limitado ao peso máximo associado àquele critério. Né? Então, eu não consigo um desempenho muito elevado de uma alternativa em determinado critério e compensar um desempenho muito ruim em outros. Né? Então, daí que surge essa natureza do método. Outro exemplo aqui, eu peguei A1 com A4, tá? Então, A1 conseguiu 0,25 do peso do critério C2 com relação à alternativa 4. Então, eu tenho aqui o grau de dominância relativa associado. E assim eu sigo
até que eu consiga preencher toda a minha tabela com a dominância relativa, né, que seria essa soma, né, ponderada do peso do critério pela fração obtida, certo? Então, eu consigo aqui fechar a dominância relativa de uma alternativa em relação à outra. Bom, de posse da dominância relativa, eu consigo identificar, agora sim, a dominância absoluta. Nessa etapa, qual a conclusão dessa etapa? O método ele já vai apresentar agora quais alternativas são efetivamente dominadas em relação a outra, vai apresentar de maneira mais clara, né? Então, o que seria essa dominância absoluta? Eu vou pegar a dominância relativa observada da primeira alternativa em relação à segunda, menos a dominância relativa da segunda em relação à primeira, tá? Então, na primeira... eu coloquei outra coluna aqui só para trazer próximo aqui essa referência paritária aqui, para facilitar. Então, eu pego aqui na primeira avaliação paritária, A1 com A2, eu pego o desempenho observado de A1 com relação a 2, menos o desempenho observado de A2 com relação a 1. Tá? Eu tenho uma dominância relativa negativa, uma dominância absoluta negativa. Isso aqui já me diz o seguinte, que A1 não domina A2, A2 domina A1. Ok? Então, valores negativos ele indica que a primeira alternativa foi dominada pela segunda. Agora eu pego outro exemplo aqui, A1 com relação a 3. Pego a dominância relativa que A1 teve sobre A3 e subtrai da dominância relativa que A3 obteve sobre A1. Eu tenho novamente um valor negativo. Também A1 é dominada por A3. A1 com A4. Dominância relativa de A1 com relação a 4 menos a dominância relativa de A4 sobre A1. Opa, eu tenho um valor positivo. Então, eu identifico que a alternativa 1 domina a alternativa 4 no critério C1. Oh, perdão. Então, identifico como conclusão, eu tenho como conclusão aqui que na dominância absoluta que a alternativa A1 domina a alternativa 4. BT. Agora, eu passo para a segunda, vamos dizer, o segundo grupo, né? Eu tenho aqui, então, as primeiras linhas aqui, a avaliação da alternativa 1 com relação às outras. Agora, a alternativa 2 com relação às outras. Sempre, não também, novamente, não tinha necessidade de fazer isso, mas para poder ficar facilitado o processo. Alternativa 2 com relação a 1, faço o mesmo processo. Agora eu pego o desempenho de A2 sobre A1, né? A dominância relativa de A2 sobre A1, menos a dominância relativa que A1 teve sobre A2. Consigo um valor positivo, logo, a alternativa 2 domina a alternativa 1. E assim eu sigo para todas essas avaliações paritárias, né? Concluindo, assim, o cálculo da dominância absoluta do processo. Bom, separei aqui para ficar mais fácil, dentro de cada grupo, vamos dizer assim, né? Então, no grupo do A1, né, onde eu vou verificar quem a alternativa 1 domina, eu identifico ali em verde a única alternativa que ela domina e ela sendo dominada por A2 e A3. Né? No grupo de A2, são todos valores positivos, logo A2 ela domina todas as outras alternativas. No terceiro grupo, eu tenho que A3 ela é dominada apenas por A2, né? Então, novamente, foi um retrabalho, mas é só para poder deixar mais claro, né? Porque isso nós identificamos já aqui de A2, a relação de A2 com A3, né? Então, são valores simétricos, não tem necessidade. Agora, no último grupo, eu identifico que A4 ela é dominada por todas as outras. Bom, fechada a dominância absoluta, eu realizo aqui o cálculo da dominância da taxa de sobreclassificação das alternativas como uma informação adicional ao decisor. Então, ele tem maior clareza de como a porcentagem de como uma alternativa domina a outra. E, de posse já da dominância absoluta, eu conseguiria estabelecer as relações de dominância existentes. Né? Então, eu sei que a 1 domina apenas a alternativa 3, a alternativa 2 ela domina todas as outras alternativas, a 3 domina a alternativa 1 e a 4,
e a alternativa 4 é dominada por todas as demais, tendo assim a minha ordenação final: a 2, a 3, a 1 e a 4. Aqui eu tenho um grafo de dominância, novamente, um artifício opcional que facilita a visualização. Então, aqui a alternativa 2, que era o Tigo, ela dominou, né, todas as demais. A alternativa 3, ela domina a alternativa 1 e a 4, e a 1 domina a alternativa 4. Bom, era isso que eu tinha apresentado. Tá a esposa lá feliz dirigindo o carro. Espero que tenha sido elucidativo. Peço desculpa novamente por ser tão pela delonga do método, mas como o comandante Marcos bem disse, né, é importante para quando estamos assim abordando um novo método, né, e o intuito é que ele seja utilizado, né, por outros pesquisadores, né, tanto de maneira direta ou melhorando o método, né, porque não há o dono da verdade, sempre há pontos a melhorar, e também me põe à disposição para tirar qualquer dúvidas, né, e também aceitar sugestões, né, porque é um método que está sendo desenvolvido e é sempre importante receber esse feedback, né, de pessoas que possuem um maior conhecimento na área, né? É assim que a gente consegue aprender, né, evoluir e, enfim, buscar aprimorar os conhecimentos. Bom, essas são as referências que eu utilizei para essa apresentação e estou à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões que possam vir. Obrigado pela atenção de todos e, novamente, desculpa pelo tempo, agradeço pelo tempo Não, despendido. você não tem que pedir desculpa, não, pelo contrário, né? Você fez extremamente detalhado, conforme eu pedi, para que qualquer pessoa que assista, né, que assistisse a sua apresentação, conseguisse replicá-la, né? Porque o que a gente vê por aí é muito método caixa preta, né? O cara vai lá, meu método é bacana, meu método faz, acontece. Só que você não vê publicado em nenhum lugar o passo a passo, você não vê um vídeo, você não sabe como o método roda, né? Eu, por exemplo, não uso o método assim. Se eu não entender equação por equação, o método, para mim, está defenestrado. Está fora de questão utilizar o método. Para entender o método, eu tenho que entender equação por equação para saber por que eu estou utilizando o método. Entendeu? Então, é cansativo? É, mas seria muito mais cansativo se a pessoa pegasse o seu método e tentasse entender sozinha, né? E você não, você foi aí, detalhou passo a passo. Quer dizer, só a pessoa ter paciência, sentar, estudar, entender o que você fez, né? Que agora, além de estar publicado num periódico passo a passo, também tem o seu vídeo explicando. Então, você está fazendo um bem, né? Você está prestando um serviço de utilidade pública. Qualquer pesquisador que queira utilizar tem condições de utilizar. Não é um método caixa preta, vai ter o software é meio que uma caixa preta, né? Entrou dado, saiu dado, né? Mas não vai ser só o software, tem toda a explicação, toda a axiomática, tudo passo a passo, né? Não tem nada a esconder, não tem nada, qualquer um pode replicar o seu estudo, o seu método. Então, mais uma vez aí, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Comandante Rademacher. Olha, parabéns, Maeda, eu acho que foi muito boa, foi elucidativo. Eu não sou um cara experimentado em multicritério. Estou aprendendo agora a fazer isso aí. E eu achei sua aula muito boa, muito pertinente. Foi muito passo a passo, né? Durante a sua apresentação, eu tive alguns questionamentos que eu fiz que a turma já respondeu. E você está de parabéns. Continue assim, está indo no bom caminho. Parabéns. Obrigado, comandante. Agradeço. Para mim, muito quando eu significativo vejo para o ele. cara,
Quando eu vejo o cara dando uma aula de muito alto nível, o método funciona, é muito bom, que aqui eu já sei que é enrolador. Né? Já sei que, para mim, o cara que sabe o método, ele tem que ir bem. Esse parâmetro lambda, ele se calcula assim, e significa tal coisa. Já aqui, o X1, para mim, isso que é uma aula. Né? O cara chega, a programação linear é muito bom, serve para otimizar. Não vamos entrar aqui no modelo, não, porque aqui é muito detalhado. Isso, para mim, já é a chancela de que o cara é um enrolador. Né? O cara que sabe o método, ele entra item por item, parâmetro por parâmetro. É chato mesmo, é ruim, né? Mas né, faz parte do processo. A gente que é de PO sabe que é assim. Né? Então, é exatamente assim que eu queria que o Maeda fizesse, e todo mundo do meu grupo de pesquisa, do grupo de pesquisa do Simões, trabalha desse jeito. Todo mundo sabe o que está fazendo. Né? Professor Éder, e aí? O que o senhor achou? Então, vamos lá. Então, primeiramente, Maeda-san, parabéns pelo método. E você não fez uma aula detalhada, você pegou na mãozinha, que nem mamãe, assim, ó, item por item, ó. Parabéns. Obrigado, professor. Muito bom. Muito obrigado. Muito Significa bom muito mesmo. para mim, obrigado. Aí, levou a namorada para tomar sorvete na pracinha. Pegou na mãozinha. Com certeza. Sorvete. Gostou, meu bem? Tá? Show de bola. Né? É isso aí, é assim que tem que ser. Baldini está aí na área. Olá, professor. Entendeu Achei tudo? sensacional, parabéns, né? Parabéns, Eu Sérgio. tenho Nossa, isso é bem dúvida. legal. Eu já vou começar a fazer no Obrigado, Excel Baldini. já. Baldini estava desenvolvendo. Hoje ele já não dorme, ué. Exatamente. Hoje não. Eu não tenho dúvida. Comigo, cara. Se tratando do professor Baldini, Nada. do professor Baldini, já deve estar lá no final já. minutos ele manda esse negócio aí, ou menos. Não, Eu não o Maeda tenho começou dúvida. a falar ali, ele já abriu o Excel e começou, né? Eu falo assim, aproveitando, além de uma sugestão, eu fiz aqui na planilha tal, dá uma olhada aqui. Ficou legal, no né? final do vídeo chamado aqui, ele deve mandar alguma coisa aí. Não, eu não tenho dúvida que 2h30 da manhã o Baldini vai me mandar uma mensagem, professor, vê se está certo, né? Eu não tenho dúvida. Eu já vou ficar esperando. Quando for umas 2h30, ele me manda uma planilha para eu ver se está certo. Obrigado, né? Professor Simões, está aí na área? Quer comentar alguma coisa? Estou na área. Quer comentar alguma coisa aí do método? Como é que Não, está perfeito. Está tudo tranquilo. Está tudo certo. Muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Professor, eu queria parabenizar o Maeda aí. Valeu, Paulo, obrigado. Até reforçar o que o professor falou, né? A gente entra muito no detalhe e tudo mais, mas ano passado para cá a gente está nessa cruzada aí de estudar outros métodos, a gente sabe, né? Você chega lá no método, o cara apresenta assim, a matriz de decisão é essa, fala duas equações, né? De 16 Essa equações que tem no método, o cara fala duas Essas e são fala as assim, e tá fórmulas, aí. o resultado é esse. A gente apanhou um bocado, né, Paulo? Pô, aí tu abre o Aí do artigo, Crio né? que o diga, Tá em hein? árabe. Tipo, pô, tá em árabe, O ué. é quase um dog cry. Tem o Idoclio e tem o Dog Cry, né? Dog cry. Nossa Senhora da Madrugada, né? Olhar por nós, tem hora que tu... Você vai fazer mais o quê, né? O cara trancou o método, não quer que ninguém use, cara. Tem use, exatamente. Né? Exatamente. O camarada que não souber muito critério, estiver se aventurando, ele consegue pegar esse vídeo, usar o manual aí, talvez surja uma dúvida ou outra, mas ele consegue desenrolar, consegue, entendeu? E isso é muito importante. Mas, sem mais delongas, a minha pergunta é, eu vi que você mostrou uns artigos aí que já estão publicados e tal, você tem alguma coisa para sair aí comparando esse método com outros métodos semelhantes, algo do tipo? Perguntando assim porque eu fiquei com as ideias enquanto você falava aí, eu rabisquei umas coisas aqui para depois a gente trocar a figurinha. Beleza, Paulo. Pô, beleza. Aproveitando já a oportunidade, coloco à disposição o pessoal que estiver fazendo artigo, quiser fazer comparações com outros métodos, utilizar ele também conjugado, né? Pode mandar para mim que, né, ainda não tem essa base computacional, mas aí já se torna fácil aqui para mim, eu dou todo o apoio possível e a gente coloca para frente. Aí, te respondendo, Pablo, tem sim.
Nós já temos artigos dele, se eu não me engano, foi no Senge, comparando, fazendo a mesma abordagem com o método regime, Copland, tem também dele fazendo abordagem com Argos, né? Ele também conjugado com o método Momentum, então tem ele sendo utilizado com outras ferramentas, sim, mas acredito que não com o que você ia falar, né? Porque eu estava mais focado nesses métodos ordinários. Não, perfeito. Você já me responde já, depois a gente troca uma ideia aí. Beleza. Parabéns aí, Maeda. Valeu, obrigado. Aliás, Maeda, coloca eu na sua listinha aí que nós vamos trocar uma figurinha para fazer a comparação. Professor, satisfação enorme. Ó, e o Pablo esqueceu de falar ainda que o método não está com vídeo em árabe, né? Para seguir a tradução, né? Agora a gente dá risada, né? Mas na hora não dava. Aí, na moral, Deus me livre. Bem, e o Maeda, até a defesa dele, ele vai criar também uma ferramenta computacional online que realiza os cálculos do método, né? Nós já cansamos de falar e já vimos por outros métodos, né? O Miguel sempre fala lá do artigo do Marco Cinelli, né? Se você não tiver uma plataforma computacional que realize os cálculos do método, o método morre, né? Então, a gente precisa... E essa que foi a grande sacada do SAAT, né? O SAAT lançou o HP e, ato contínuo, saiu o Super Decisions. Então, quer dizer, as pessoas não tinham que ficar se esborrachando lá nas equações do HP. Só colocava lá os dados da matriz de decisão, fazia a comparação paritária e acabou, né? E aí o método explodiu, o mundo todo. Claro, molezinha, mel na chupeta, só colocaram um software que calcula tudo. E aí, né? Então, essa que foi a grande sacada do SAAT. E agora, bem, enfim, né? Se o pesquisador desenvolve um método que ele quer que as pessoas utilizem, tem que ter uma aula detalhada, tem que ter um paper detalhado e tem que ter uma ferramenta computacional que processe esses cálculos. Se não tiver, as pessoas não vão usar. Não adianta, vão usar outro que tenha, né? Tem aqui o HP que faz, vou usar o HP. Tem um HP e tem o Sapevo não compensatório. O senhor não vai usar o HP, porque o HP tem software. Entendeu? Então, quer dizer, o que torna essa briga, né, entre aspas, essa briga saudável, vamos dizer assim, simétrica, é o software. Tem um outro que tem software. O Sapevo também tem software. Vamos analisar aqui para ver qual é o método mais aderente ao problema, né? Porque senão a pessoa entra naquela de que, para quem tem um martelo, tudo vira prego, né? O HP tem software, eu vou usar o HP para tudo. E aí, né, parafuso, qualquer coisa, o cara quer dar martelada com HP porque tem a facilidade do software, né? A mesma coisa é o Macbeth. O Macbeth tem software. O Prometê Gaia tem software. Então, tem um monte que tem software. Para que eu vou usar um método que não tem software? Só para me arrebentar, né? Então, o software é o fiel da balança. Se não tiver, as pessoas não vão usar, né? A gente precisa desenvolver, não tem jeito. E aí vai ficar um método bacana, ordinal, não compensatório e com mais essa facilidade, bem explicado, publicado com a explicação no detalhe, com um vídeo agora que o Maeda fez explicando e com o software. Então, quer dizer, qualquer pesquisador de qualquer lugar do Brasil e do mundo pode utilizar o método. Então, é isso. Então, agradeço ao Maeda, mais uma vez, pela sua disponibilidade, tá? E agradecer a todos, né, por esse apoio, porque sem vocês a casa não existe, né? A Casa da Pesquisa Operacional é feita por vocês, né? Eu, sozinho, não posso fazer a Casa da Pesquisa Operacional. Quem faz a CPO são vocês, né? Então, enquanto estiver ocorrendo essa acolhida, né, essa demanda, eu vou tocando os trabalhos, nós vamos discutindo, apresentando métodos novos. Se a partir do momento que já não for do interesse, aí a gente encerra as atividades, né? Espero que não aconteça, mas a ideia realmente é
trazer esse conhecimento para a sociedade brasileira. Tá? Então é isso, meus amigos. Boa noite aí mais uma vez e muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado a Boa todos. noite, meus amigos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Disponibilidade. Parabéns. Boa noite a todos. Parabéns, Maeda. Maeda, parabéns. Obrigado a todos Boa noite. pela